adorar ao Senhor, porque somente Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Nós somos a Igreja Presbiteriana Memorial, estamos reunidos de forma virtual, separados pelas circunstâncias. O único meio que nos possibilita de estarmos juntos é a internet, mas nós somos gratos ao Senhor, porque temos a certeza no nosso coração que somos Igreja do Senhor, somos corpo do Senhor, somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em cada um de nós. Por isso nós estamos unidos no mesmo Espírito, como diz a palavra do Senhor, para render um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E que Ele possa, nessa noite, falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração, através dos louvores, da palavra, da comunhão com os nossos irmãos. Porque a comunhão, ela se dá por uma ação comum do Espírito Santo na vida do seu povo. E nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está conosco nesta noite, em cada um dos nossos lares, em cada um do templo, que faz o templo do Espírito Santo. Que seja uma noite de alegria para os nossos corações, de edificação, que renovemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Por isso nos alegramos estarmos juntos neste momento para cultuar ao Senhor. Que Ele nos abençoe, nos dê graça nesse tempo que separamos para louvar ao nosso Deus. Tem que mudar. Oremos, irmãos, vamos adorar ao Senhor através das nossas orações. Pai Celeste, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque tu tens demonstrado o teu amor para conosco, cuidando de nós, nos protegendo, nos dando, Senhor Deus, a tua visão diária. Louvamos a ti porque podemos estar, Senhor Deus, unidos, ainda que fisicamente longe uns dos outros, mas através desta ferramenta que tu nos deste, podemos nos unir para estar adorando a ti, para estar ouvindo a tua palavra, para estar orando, Senhor Deus, na tua presença, esta que está em todo lugar. Pela ação do teu Santo Espírito, estamos em comunhão uns com os outros e isto é outra bênção que tu nos dás, pois, Senhor Deus, mesmo esta distância não consegue nos manter separados, nem de ti, nem uns dos outros. Pelo amor de Cristo, nós estamos sempre unidos, estamos sempre com um só propósito, de louvar e glorificar o teu santo nome. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que te oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, amados. Dá um sinalzinho com a mão aí, que está todo mundo feliz com Jesus. Faz assim, amém? Nós vamos cantar o hino, Daniel vai colocar na tela. É o hino Coroação. E nós vamos celebrar, e você pode cantar com a gente aí, certo? Certamente você vai adorar esse Deus maravilhoso. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, demos glória a Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebremos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por
fontes de alegria e vida, és nuvem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, irmãos. Saudando os irmãos com a graça e a paz. Vamos continuar esse nosso momento de culto a Deus e comunhão, fazendo a leitura dos Salmos número 46. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmos 46, e façamos uma leitura em uníssono. Quem não tiver com a Bíblia disponível do lado, na tela vai estar disponível, né, no slide, pode acompanhar pela tela a leitura. Então, leamos juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmão. Vamos reler mais uma vez só o versículo 10. Eu gostaria que a gente lesse mais uma vez e destacasse hoje, guardasse em nossos corações o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Que Deus guarde essas palavras nos nossos corações. Amém. Glória a Deus, queridos. Você está presente, você está nesse momento celebrando o nome do Senhor, e nós vamos adorar através de alguns cânticos e que nos convidam a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. E esse cântico tem por nome Livre Acesso. Creio que todos conhecemos, vamos adorar através dele. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Mais uma vez, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio
passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia. É maravilhoso saber que Deus está presente. Nós estamos distantes um do outro e gostaríamos mesmo de estar juntos. Mas é maravilhoso saber que estamos na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Você não pode vê-lo, mas Ele está aí do seu lado. Ele está em você e está com você. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga isso, é maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor em adoração. Eu me rendo a ti. Louvado seja o teu nome. Tu és como um rio. Eu te agradeço. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, eu quero, Senhor, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor. Glória a Deus, majestade santa. Meu prazer é te dizer te amo, ó Senhor. Declare como Rei Davi, eu quero, Senhor, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
Glória a Deus, aleluia. Digas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A partir do verso 15, Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, convido a todos a fechar os olhos para que possamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque estamos mesmo longe, estamos reunidos em adoração ao teu nome, a ti, que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações através da sua palavra e que a tua palavra produza edificação para as nossas vidas. É assim que nós te pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, falar hoje sobre orar pelo que realmente importa. Esse período, né, de isolamento social, talvez quem está aproveitando bem este tempo, com certeza está aproveitando este tempo para orar, né? E aí, talvez após investir muito tempo em oração sobre os problemas do nosso país, sobre os problemas da pandemia e de todas essas questões, podemos nos perguntar sobre quais são as coisas que nós devemos orar, né? Quais são os motivos pelos quais devemos orar. E a palavra do Senhor nos apresenta, né, motivos pelo qual nós devemos orar, aprender a orar pelo que realmente importa. E aí, então, eu queria, à luz desse texto, poder pensar sobre essa realidade, orando sobre o que realmente importa. Essa carta que nós temos aqui, que nós acabamos de ler esse texto, o texto escrito à igreja de Éfeso, é uma das cartas escritas na prisão. Essa igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo numa cidade extremamente hostil ao evangelho, uma das cidades que mais tinham a questão da adoração pagã das igrejas da Ásia. Tanto é que essa cidade era tão hostil ao evangelho que nessa cidade nós tínhamos o templo à deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, onde a adoração era uma adoração
terrível diante da promiscuidade que era imposta por essa deusa, chamada deusa da fertilidade. Essa cidade era tão hostil à pregação do evangelho que o próprio apóstolo Paulo, quando planta a igreja de Éfeso, ele precisa sair fugido desta cidade porque as pessoas estavam perseguindo ele, exatamente porque ele havia tirado a fonte de lucro dessas pessoas. E quando ele retorna, então, para dar instruções a essa igreja, ele, na verdade, nem chega até a cidade de Éfeso. Nós vamos ver que no livro de Atos, ele, quando deseja dar instrução aos presbíteros, ele ainda de Mileto manda que os presbíteros de Éfeso pudessem ir àquela cidade, já que provavelmente ele não podia sequer voltar àquela cidade. No entanto, essa é uma carta extremamente bela, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre o valor e a prática da nova vida em Cristo Jesus. Ele nos mostra a beleza da salvação que recebemos em Cristo Jesus e nos mostra o quanto essa salvação deve nos fazer andar em novidade de vida. E é interessante porque essa oração que está retratada neste texto, essa oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios, é uma das orações das quais estão relatadas no texto bíblico que o apóstolo Paulo faz na prisão. E uma coisa deve nos chamar a atenção. De todas as orações que o apóstolo Paulo faz da prisão, nenhuma delas ele ora por bênçãos materiais. Isso talvez já seja um indicativo do que nós podemos orar, do que nós devemos orar, já que a nossa principal prioridade talvez deva ser valores espirituais, coisas eternas, e não necessariamente necessidades materiais. E aí, então, à luz desse texto, nós devemos refletir que, diante de tantas prioridades, a palavra de Deus nos ensina sobre o que devemos orar. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a nossa oração deve ter uma expressão de ação de graça. Perceba que é assim que ele começa exatamente a falar sobre essa oração, quando no verso 16 ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo diante desse ambiente hostil, ele entendia que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava perseverando. Ele diz ainda no verso 15, ele diz assim: olha, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E aí então ele começa, antes de mais nada, a sua oração com gratidão, oração com ação de graça. Queridos, a gratidão é uma expressão natural de uma vida que foi alcançada por Cristo. Presta atenção que pessoas que não conseguem ser gratas ao Senhor, pessoas que apenas pedem mais e mais para satisfazer as suas vontades e as suas necessidades pessoais, provavelmente não entenderam a beleza da salvação que receberam em Cristo Jesus. Quando nós entendemos a obra de Cristo, quando nós entendemos essa gloriosa salvação que nós recebemos do nosso Deus, existe uma expressão clara nos nossos lábios que deve ser a gratidão. Por isso, o apóstolo Paulo inicia a sua oração dando graças ao Senhor pela vida dos Efésios. Ele agradece ao Senhor porque aquela igreja estava firme. Interessante porque essa igreja estava manifestando frutos espirituais, a fé, apesar de todo o ambiente hostil ao evangelho, aquela igreja não havia desistido, aquela igreja permanecia firme, aqueles irmãos continuavam juntos. E ele também agradece a Deus porque aquela igreja estava demonstrando amor para com os santos. Queridos, existe uma expressão que a palavra de Deus nos ensina, que deve ter nas nossas orações. É orar dando graças ao Senhor por tudo que ele tem feito. Mesmo em momentos difíceis, talvez olhar para esse contexto que vivemos e pensar o que é que temos para agradecer. Irmãos, nós temos muito para agradecer. Nós devemos agradecer ao Senhor pela vida, nós devemos agradecer ao Senhor pela família, nós devemos agradecer porque Ele tem nos livrado, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, mas muito mais do que isso, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus, pela nossa salvação, pela nossa nova vida, por todas as bênçãos, que é isso que o apóstolo Paulo trabalha ao longo da carta aos Efésios, que nada poderia comprar essa salvação e esse maravilhoso presente que nós recebemos
do nosso Deus. Existe ainda uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que nós devemos orar ao Senhor. Na continuação, no verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E aí eu vou dividir isso em duas partes, porque a primeira é o espírito de sabedoria. Interessante porque ele ora que aquela igreja possa entender, possa receber sabedoria da parte de Deus. Não sabedoria humana, não sabedoria como talvez os homens entendem que é a sabedoria, mas ele ora ao Senhor para que eles pudessem receber espírito de sabedoria. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. Irmãos, a nossa mente, naturalmente, ela não nos permite compreender verdades espirituais, mas a sabedoria de Deus nos permite. A nossa mente natural só permite entender as coisas naturais, mas a sabedoria que vem do alto nos permite ver a grandeza do nosso Deus, nos permite ver a ação do nosso Deus, nos permite ver tudo que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos tenham um espírito de sabedoria. E tem um detalhe: sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Perceba que muitas pessoas têm conhecimento, mas infelizmente são pessoas tolas. Muitas pessoas têm muito estudo, muitas pessoas têm muita carga e bagagem teórica, mas não conhecem a sabedoria do alto, porque todo esse estudo, esse conhecimento, toda essa pseudo-intelectualidade não nos permite enxergar a beleza e a grandeza que há em um Deus criador. Queridos, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. A sabedoria é podermos crer que as coisas que nos acontecem, as coisas que passamos, as coisas que o Senhor nos permite viver, tudo deve contribuir para a sua glória. A sabedoria nos faz enxergar não os nossos próprios propósitos, mas nos permite orar e querer conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. A sabedoria não apenas faz com que possamos entender coisas intelectuais, mas a verdadeira sabedoria nos permite entender, não permite apenas coisas intelectuais, mas sim coisas espirituais. A verdadeira sabedoria nos permite entender as coisas do alto. Por isso, devemos orar em primeiro lugar com ação de graças. Em segundo lugar, devemos orar por espírito de sabedoria. E a terceira e última coisa que esse texto nos apresenta, que nós devemos orar também uma causa justa e para que nós devemos orar ainda na segunda parte do verso 17. Vos conceda espírito de sabedoria, que já dissemos, e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, somente, novamente fazendo uso das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, somente o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que possamos entender as riquezas que existem em Deus. Entenda, olha só que quando o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre revelação, vos concede espírito de sabedoria e de revelação, entenda que ele não está falando sobre buscar novas revelações, ele não está falando sobre conhecer coisas não reveladas, mas ele está orando que aquela igreja possa ter um entendimento, uma revelação do pleno conhecimento de Deus. Irmãos, uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa diferente e tão importante é conhecer a Deus. Talvez nós possamos, antes de termos sido alcançados, não é, pela graça salvífica do nosso Deus, nós já tínhamos ouvido muito falar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre qualquer outra coisa, mas a revelação do pleno conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus nos permite não apenas conhecer sobre Deus, mas conhecer quem é Deus, conhecer de forma íntima ao nosso Deus.
E aí, então, esse conhecimento realmente é o que importa, porque o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Quando nós conhecemos a Deus de forma de termos intimidade com Ele, quando conhecemos a palavra de Deus, nós estamos caminhando dentro do nosso processo de salvação. Conhecer a Deus de forma progressiva, caminhar, conhecer e permanecer conhecendo ao Senhor é o processo de santificação. Conhecer a Deus de forma perfeita, de forma completa, é a nossa glorificação. Um dia nós veremos Deus face a face. Um dia nós conheceremos a Deus e poderemos falar, conversar com Ele, estaremos diante dEle, e aí então nós estaremos gozando da nossa glorificação. Irmãos, conhecer a Deus é a melhor promessa que existe no Evangelho. Nada pode ser melhor, nem mesmo o céu, que é tão maravilhoso, nem mesmo a vida eterna que recebemos no Pai. Nem mesmo as bênçãos espirituais talvez se comparem a conhecer o nosso Deus. Nós temos tido a oportunidade de conhecer a Ele, mas nós devemos orar para que nós possamos conhecer a Ele de forma plena, para que nós possamos crescer neste conhecimento de Deus. E para isso é necessário que nós possamos nos colocar a orar pelo conhecimento de Deus, mas também meditar na sua palavra, também buscar a esse Deus revelado nas Escrituras. E aí eu termino esse ponto, a orar pelo pleno conhecimento dele, exatamente com as 3 grandes verdades que o apóstolo Paulo diz que deseja que os crentes saibam. Essas 3 verdades referem-se ao chamado, à herança e ao poder de Deus. Perceba, acompanhe comigo o que diz os versos seguintes. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. As 3 grandes verdades que nós devemos conhecer na revelação deste pleno conhecimento de Deus. Nós devemos conhecer o chamado de Deus. Nós devemos conhecer a herança espiritual que existe em Deus, a herança para o agora, mas a herança futura. E nós devemos conhecer o poder que existe no nosso Deus. Por isso, querido, se você tem orado ao Senhor durante estes dias, lembre de orar pelo que realmente importa. Ore primeiro com ação de graça. Segundo, ore para que Deus te dê espírito de sabedoria. E terceiro, ore para que você possa ter cada dia mais conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. Que essa possa ser a nossa sede diária, o conhecimento do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa ficar guardada nos nossos corações. Quero orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina que existem coisas melhores pelas quais devemos orar. Muito mais do que as nossas necessidades humanas, muito mais do que bens materiais, nós devemos orar por coisas do alto, nós devemos orar ao Senhor para que a nossa vida seja cheia do teu Santo Espírito, para que a nossa vida seja repleta da tua seja a oração diária da tua igreja, que este seja o nosso clamor diário, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê conhecimento pleno da tua vontade. Ó Pai, age assim nas nossas vidas, age assim no coração da tua igreja, para que ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é a nossa oração nesta noite, no nome bendito de Jesus. Amém.
Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e também consagrar. Pai, nós queremos consagrar-te, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos consagrar a nossa família e a nossa igreja a ti também, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nesse momento o Senhor pede de nós fidelidade e nós queremos, Senhor, te dar tudo o que somos, Senhor. Mesmo com as limitações, Senhor, que nós temos, mas nós estamos aqui, Senhor, porque queremos estar juntos para que as situações que estão acontecendo não nos distanciem nem de Ti, nem dos nossos irmãos, ó Pai. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, ó Pai. E nós queremos que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Também, Senhor, abençoa as nossas finanças, ó Pai. Que nesse momento o Senhor possa também abrir o nosso coração, Senhor, para a necessidade uns dos outros. Nos ajuda, Senhor, também a ver como nós podemos abençoar uns aos outros, ó Pai. E também mantermos, Senhor, o trabalho, o sustento dos Teus obreiros, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E o presbítero Gleison está aí na tela. Irmãos, como vocês sabem, nesse momento que nós não nos reunimos pessoalmente, mas ainda assim temos todos os custos, né, especialmente os custos dos nossos obreiros, os nossos missionários, pastores. E é por isso que, irmãos, se você tem qualquer possibilidade de também depositar o seu dízimo, sua oferta na conta da igreja, então essa é uma facilidade que aí a eletrônica, né, a digital nos dá. Mas se você não tem, meus irmãos, se você faz parte do grupo de risco, não pode sair de casa e não tem contato, não tem habilitado ainda para fazer pela internet banking, fale conosco, meus irmãos, entre em contato com os nossos diáconos. Nós também temos que agradecer muito a Deus, porque esses irmãos têm se voluntariado, não somente a isso, a coleta dos dízimos das ofertas, mas até a pessoas que têm tido necessidades, e a junta diaconal da nossa igreja tem sido exemplar, tem buscado participar também do sofrimento dos irmãos, e isso tem sido uma bênção, meus irmãos, a possibilidade de dividir o que nós temos hoje com os irmãos que precisam nesse momento. Então, busque os diáconos, né, se você não conseguir fazer o depósito, e lembre-se também que esse é um momento de crise, é um momento de oportunidade também para você dividir, né, o que é mais importante, o que o Senhor nos pede, não é a quantidade. Lembre que Jesus elogiou a viúva pobre, porque ela deu uma moeda, mas era uma moeda que ela tinha. E ela foi, né, dada como exemplar. O Senhor Jesus disse que ela deu mais do que todos. Então, nesse momento, o pouco que você tem, meus irmãos, muitas vezes supre o nada que alguém tem. Então, por favor, abram os corações em primeiro lugar, né? E se você precisa dessa ajuda da junta diaconal, então eles estão disponíveis para vocês. Mame
Krija bai kinya ikinya kreine akene yabdane Kristo ayare. Muito bem, irmãos, se estivéssemos nos reunindo presencialmente hoje, nós estaremos levantando uma oferta especial para o trabalho indígena, para a missão Kaiowá. É assim que é o comportamento das igrejas presbiterianas ao redor do Brasil, mas nós não podemos fazer isso hoje. Certamente, ao voltarmos, nós faremos isso a uma outra possibilidade. Mas eu queria que Daniel colocasse um slide aí enquanto eu falo, porque nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, além da missão Kaiowá, ela tem um trabalho missionário efetivo entre os povos indígenas muito significativo. E como hoje é o Dia do Índio, eu queria que a gente estivesse orando pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo trabalho missionário entre os indígenas, a partir de 4 palavras que eu coloquei aí. Primeiro, gratidão. Gratidão porque, ao longo desses últimos anos, Deus tem nos dado a experiência de ver o trabalho missionário da Igreja do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, crescer entre os povos indígenas. Hoje, as pessoas, as cabeças pensantes, a maioria delas que está dentro da Igreja Presbiteriana, missionários como Ronaldo Lidório, Cássio Silva, Norval Silva e outros que são membros e pastores presbiterianos, eles são líderes do trabalho missionário entre os povos indígenas do Brasil. Então, gratidão, seja grato pelo trabalho que a Igreja Presbiteriana está fazendo entre os povos indígenas. Preocupação. A nossa preocupação em orar é que nós já estamos há muitos anos, o trabalho missionário entre os povos indígenas já tem muitos anos no Brasil. Nesse momento, por exemplo, o reverendo Benjamin, lá da missão Kaiowá, ele já quase não tem condição de continuar o trabalho, já há mais de 70 anos ele tem. Então, nós precisamos de gente que possa substituir aqueles que estão encerrando o seu tempo de trabalho missionário. Então, que os missionários mais antigos, eles estejam passando adiante as suas experiências para os novos missionários. Terceira palavra é mobilização. Que Deus levante novos candidatos ao trabalho missionário entre os povos indígenas. É muito fácil você sentar e ouvir alguém dizendo: quero ir para a África, quero ir para a Europa, quero ir para a China, quero ir para outros lugares, mas o trabalho missionário indígena ainda é deficitário, os vocacionados para o trabalho missionário indígena. Então, que você seja um intercessor para que Deus levante novos candidatos ao trabalho missionário indígena, especialmente pelo trabalho missionário indígena no sertão do Brasil, porque nós temos muitas tribos no sertão, no nordeste do Brasil, desculpe, e essas tribos ainda não foram alcançadas. E, por último, a palavra é proteção. Nós já temos, em algumas aldeias, o coronavírus presente. Ele já conseguiu entrar em algumas aldeias e já fez algumas vítimas. A gente ficou sabendo disso, o departamento que cuida dos povos indígenas, a AMTB, tem acompanhado. Nossos missionários estão em proteção, eles não estão entrando nas tribos, mas em alguns lugares tem uma tribo em que o médico entrou, não era nem missionário, e esse médico foi o que levou o coronavírus para alguns indígenas, e isso causou muitos danos. E a mídia já está atingindo isso de algum modo, dizendo que os missionários é que estão levando o coronavírus para dentro das tribos. E isso não é verdade. Então, ore pela proteção dos indígenas e ore pela proteção dos missionários que estão no campo. Esses 4 motivos para os irmãos orarem e que Deus esteja derramando graça. Eu vou pedir, Edileuza, chega pertinho aí do seu microfone. Daniel, abre o microfone para Edileuza para ela orar nesse instante pelos povos indígenas, especialmente. Posso falar? Pode. Pai querido, Pai de amor, queremos te engrandecer, Senhor, por estarmos juntos, ó Deus, no só propósito de engrandecer, de louvar e de orar, Senhor, pelos povos indígenas. Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, alcançando cada tribo
tanto no Brasil como em outros países, ó Pai, protegendo, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que protege, é o Deus Emanuel que está conosco, ó Pai, onde a medicina, onde a ciência não pode chegar, Senhor, o Senhor está presente, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada índio, cada missionário, Pai, que tudo isso, Senhor, que está acontecendo, seja para engrandecer o Teu nome, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer território do Brasil, Pai. Abençoa, Senhor, os povos indígenas. Abençoa, Senhor, as instituições que trabalham com os povos indígenas, Senhor, para que elas possam ter sempre o sustento e ter a sabedoria para agir conforme a Tua santa vontade. É isso que eu te peço e te agradeço neste dia e te louvo porque hoje é o dia do índio, Senhor Deus. Ó Pai, por ter esse privilégio, porque eu tive esse privilégio de estar com eles durante 10 anos, ó Pai. Muito obrigada pelas boas lembranças e pelo teu trabalho ali naquele lugar no Mato Grosso do Sul. Abençoa o reverendo Benjamin, Senhor Deus, a dona Margarida, que estão com problema, Senhor, cardíaco, que o Senhor derrama da tua graça e da tua proteção na vida desses missionários. Em nome de Jesus é que eu te oro e te peço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse tempo que estivemos juntos, reunidos, louvando ao Senhor. Quase uma hora que estamos aqui usando a internet para adorar ao Senhor, para rever os irmãos, para dar um sorriso para cada um, para poder ver o sorriso no rosto de cada irmão, para expressar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Deus. Continuemos assim, irmãos, tomando os nossos cuidados que são devidos, mas em primeiro lugar colocando a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Deus. Orando ao Senhor por sabedoria, por discernimento, por crescimento espiritual das nossas vidas e da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom estarmos juntos nessa noite e rogamos a Deus que todos tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor possa nos conduzir com graça durante essa semana e possamos desfrutar da sua presença aos nossos corações. Amém? Vamos nos despedir, então, com a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com a nossa igreja, com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra. Nós oramos assim. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, graças a Deus pela sua presença. Nós tivemos cerca de 35 celulares conectados, em alguns lugares com 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas. Então, tivemos um universo significativo de irmãos da igreja participando nessa noite. Nós temos 2 informações importantes para dar para vocês. A Daniel vai colocar aí na tela para que a gente possa informar essas 2 coisas que vão ser significativas para nós durante essa semana. A primeira delas é essa aí, Daniel. Faça contato. Meu amado, eu não quero fazer essa pergunta para que você se declare, mas nós começamos essa campanha desde quarta-feira e a minha pergunta é para quantas pessoas você ligou? Você está em casa, não pode dizer que não tem tempo para isso. Mas para quantas pessoas você fez contato, abençoou esses irmãos? Olhe, tem irmãos realmente que estão sozinhos, estão precisando de um contato, então faça contato. Não deixe passar essa oportunidade. Semana que vem, nós vamos para a segunda semana. Ligue para o irmão Joaquim, para Jael, ligue para a irmã Terezinha, ligue para qualquer irmão, mas ligue e diga assim, olha, eu estou fazendo contato como parte desse projeto da igreja para abençoar a sua vida. É muito importante que você, pode ser por telefone normal, pode ser por uma chamada de vídeo, por uma chamada de voz, você escolhe um meio que fica melhor para você fazer esse contato, conversar. O que você está esperando para fazer isso? Faça isso essa semana e abençoe a vida desses irmãos, porque eles se alegram. Gente, cada pessoa que a gente liga e conversa, ele fica feliz mesmo. Eu sei que se você recebe um telefonema nessa hora,
você fica feliz também, tá certo? Então, vamos contar com você trabalhando nisso. E a segunda opção, Daniel, mostra aí o segundo slide. Ah, queridos, eu fiquei surpreso hoje. A gente não consegue olhar para essas coisas, mas, por exemplo, nós temos 7 pastores dentro do universo do nosso concílio, do nosso presbitério e fora dele, que foram frutos do nosso trabalho, né? Reverendo Laerte, Reverendo Alci, Cláudio Filho, Gabriel, Daniel, Shalom e Rômulo. Então, nós temos 7 pastores. Essa semana, o Pastoreando em Tempo de Crise vai ter mensagens de vídeos com esses pastores, que são pastores que estão conosco. De segunda a domingo, cada dia vai ter um desses pastores mandando uma mensagem de vídeo para você, abençoando a sua vida. E esses são frutos do trabalho, assim que tiveram a oportunidade de viver no meio de nós, nos abençoaram e foram servir em outro lugar. Outros continuam servindo conosco, mas são frutos desta trajetória, desta caminhada da nossa igreja. Graças a Deus pela vida de Rômulo, pela vida de Shalom, pela vida de Daniel, de Gabriel, de Cláudio, pela vida de Alci e de Laerte, pela vida de cada um desses irmãos que têm servido ao Senhor na obra e que eles passaram por nós e ainda hoje abençoam e influenciam a nossa igreja. Então, queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês.